Como ensinar os sons das letras para qualquer criança? É isso que eu vou te ensinar agora com um material maravilhoso, inclusive. Eu sou o professor Antônio Alves, pedagogo alfabetizador com mais de 10 anos de experiência na teoria e na prática, escritor, membro da Academia de Letras e vou colocar toda a minha experiência agora para falar sobre os sons das letras com vocês. Antes da gente ir para a prática mesmo, para o material aqui inclusive, vamos só entender aqui na teoria o que é isso, né, professor? Som de letra? Letra tem som? Como que funciona isso? Se você já viu algum vídeo aqui do meu canal, já conhece aqui a minha introdução. Esse processo que a gente chama ali de alfabetização, ou seja, o processo por meio do qual eu ensino uma criança a ler e escrever, dividido em duas partes. Pré-alfabetização dos 3 aos 5 aninhos, alfabetização dos 5 aos 7. Em cada etapa, eu desenvolvo uma habilidade específica com a criança. Dentro do método fônico, que é o único método baseado em evidências científicas, nós ensinamos os sons das letras, a menor unidade sonora da nossa língua, ok? Então, cada letrinha tem um sonzinho. Então, o som da letra A. Tem um outro som também da letra A, mais anasalado. O som da letra B. B, C, D, E, E por aí vai, ok? Mas eu vou te ensinar aqui passo a passo como você vai fazer isso, mas para que você entenda que esse material que eu vou mostrar, ele é eficiente, eu preciso que você entenda que não tem como ensinar uma criança a ler e escrever de verdade, ou seja, ler de maneira fluente, ler de maneira fluente significa ler de maneira rápida, precisa, sem esforço, ler e entender, eu preciso ensinar o som da letra. Então, para que a criança chegue lá na frente, por exemplo, uma criança do terceiro aninho do ensino fundamental, leia um texto e entenda aquilo que está lendo, tenha compreensão, seja capaz de analisar e interpretar um texto, ela tem que ter recebido as habilidades, as técnicas, as regras da leitura que possibilitem a ela fazer essa leitura. Ao contrário, hoje, né, de quase aí 70% das nossas crianças que chegam o quê? Analfabetas funcionais ao final do terceiro ano do ensino fundamental. Quando eu ensino pelo método fônico, passando ali por dentre outras habilidades, por exemplo, da consciência fonológica, consciência de sílabas, palavras, frases, rimas, literação, enfim. Eu ensino também o som da letrinha. E aí eu vou ensinar a criança a juntar esses sons, enfim, e por aí vai. Mas aqui agora eu quero falar só sobre os sons das letras. A primeira coisa que você precisa, o primeiro passo que você precisa para conseguir ensinar para qualquer criança o som da letra é um vídeo de orientação com o som das letras. Então, não vou aqui reproduzir todos os sons de todas as letras, mas aqui no meu canal tem um vídeo completo, tem uma playlist completa aberta para você ali, ou para você aprender esse som e reproduzir com a criança, porque ela vai ter que aprender, ou para você colocar o meu vídeo para a criança aprender. Também não é de qualquer forma, a gente começa ensinando sempre pelas vogais, então eu ensino primeiro os sonzinhos das vogais. Quais são os sons das vogais? Esse dá pra gente colocar aqui que vai mais rápido, né? Então vamos lá, todos os sons de todas as vogais. A, E, em, I, in, O, on, U. Então, as vogais, eu tenho ali 12 sonzinhos só nas vogais, tá? Então, tem uma regra, porque no método fônico eu ensino do que é mais simples para o que é mais complexo. Eu não começo dando frases e textos para uma criança que nem sabe as letras ainda. Outra coisa, eu nunca ensino na ordem alfabética. Por quê? Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo só sobre por que não ensinar as letras, os sons das letras em ordem alfabética, tá? Tem uma lógica fundamentada em evidências científicas para isso, e a ordem alfabética é só mais lá para frente, ali na etapa, na divisa ali, né? Entre a pré-alfabetização e a alfabetização. Nesse início, eu ensino as letras, os sons das letras que são mais fáceis para a criança reproduzir. Não tem sentido eu pegar, por exemplo, a letra R, que tem os seguintes sons. Que geralmente são mais difíceis, são sons mais desafiadores ali para a criança reproduzir, até porque na hora de eu passar o ar para reproduzir, né, o som da letra R, esse som encontra mais barreiras, esse ar encontra mais barreiras. Então a criança vê muito mais dificuldade na letra R, por exemplo. Então tem uma ordem de letras, tá, que eu oriento para que você ensine a criança. Muito bem. Você pegou aqui o meu vídeo, aprendeu os sons e ensinou para a criança, ou, né, colocou ali para a criança ouvir, ela foi aprendendo. Ok, sua criança está aprendendo. Mas eu preciso também agora do quê? De um material concreto. Não basta, gente, só colocar o vídeo para a criança ouvir. Também não basta só ficar reproduzindo. Então eu preciso de um material concreto, palpável para essa criança começar, né, a desenvolver a consciência fonológica, em especial a fonêmica. Sempre que eu falar de consciência fonêmica, eu estou falando dos sons das letras. Eu estou falando das menores unidades sonoras da nossa língua. Esses são os sonzinhos das letras, ok? E não basta só ensinar
né? Quando eu falo, a criança desenvolveu consciência fonêmica, não quer dizer só que ela decorou os sons, não basta só decorar. Desenvolver consciência fonêmica, trabalhar a consciência fonêmica, é desenvolver na criança, trabalhar com a criança, a habilidade dela de manipular a menor unidade sonora da nossa língua, ou seja, de manipular, de utilizar esses sonzinhos das letras. Então ela aprende esses sons e depois ela vai aprender a unir esses sons, manipular eles para juntar os sonzinhos e fazer a leitura das sílabas, depois das palavras e por aí vai. E aí, gente, esse é um dos materiais que eu indico pra vocês, ok? É um dos. Eu vou fazer outros vídeos indicando outros materiais, mas esse material tá simplesmente sensacional, que é o álbum dos sons das letras. Esse material aqui é muito bacana porque ele vai adaptar, já eu vou mostrar pra vocês ele... material físico aqui, né, para vocês entenderem melhor, mas ele vai trabalhar com a criança de maneira muito lúdica, divertida e ao mesmo tempo muito sistematizada a sequência, né, das letrinhas que a criança vai aprender. Então ela vai recortando, você tem ali uma fichinha de avaliação, por exemplo, onde você, pai, mãe, professor, consegue pontuar, né, o nível de desenvolvimento da criança para que você saiba literalmente em qual etapa essa criança está. Deixa eu mostrar aqui para vocês o material em mãos, que fica mais claro. Nesse material você consegue, ao mesmo tempo que trabalha o vídeo dos sons, e recortando, a criança vai, você junto com ele, né? Você recebe todos os cards com todos os sons das letras, né? São 45 cards que a criança vai recortando na medida que ela vai assimilando a partir do vídeo, tá? Inclusive nesse processo de recorte, deixa a criança recortar, porque ela desenvolve coordenação motora ampla, fina, movimento de pinça. Ah, isso não ficar perfeito, professor. A aprendizagem é assim, gente, né? A gente vai, inclusive, lá no começo do álbum, nos primeiros recortes, nas primeiras colagens que ela fizer, né, dos fonemas, você vai, do alfabeto fônico, você vai perceber que ela tinha um nível de coordenação motora e no final você vai perceber outro, porque o treino literalmente leva à perfeição. Então ela vai treinar e desenvolver a consciência fonêmica dela, a percepção do sonzinho, vai recortar e trabalhar a coordenação fina dela, ok? E vai assimilando isso de maneira mais concreta. Junto com isso, você recebe um passo a passo, tá, pessoal? Um álbum, um manualzinho de instrução passo a passo para você saber como usar isso, tá? E como eu falei, tem uma fichinha de avaliação para você não ficar perdido, que é para você saber exatamente em que nível essa criança está, tá? E quanto tempo ela está levando para desenvolver essa habilidade de manipular os sonzinhos, aprender posteriormente a unir esses sons e a fazer uma leitura verdadeira e não a ficar adivinhando palavra, adivinhando sílaba, tendo que decorar uma imensidão de sílabas. Isso faz a criança se perder. Então, se você quer ensinar qualquer criança a ler e escrever de maneira fluente, tem que ensinar os sons das letras, ok? Eu deixo esse material aqui para vocês. Esse material completinho você recebe na sua casa, tá bom? Com frete grátis para todo o Brasil por R$ 29,99. Por R$ 29,99 para qualquer lugar do Brasil você recebe ele com frete grátis, ok? Sempre deixo aqui na descrição dos meus vídeos do YouTube o link com todos os meus materiais, dentre eles o álbum. Ah, professor, eu sou de outro país, eu moro em outro país. Hoje eu tenho mais de 7.000 alunos em 16 países. Tem também tudo em PDF, caso você queira em PDF, tá? Então, acessa aqui o link que tá aqui na descrição, você tem ali os materiais e tem também o meu link da minha página do Instagram. A gente passou já de 120 mil seguidores lá no Instagram. Me segue lá também caso você não acompanhe ainda, porque eu tô sempre entregando um conteúdo de valor para você que quer aprender a ensinar qualquer criança a ler e a escrever, ok? Não deixa de curtir esse vídeo aqui, de se inscrever no canal, de deixar um comentário, porque isso ajuda bastante eu entregar esse conteúdo para mais e mais e mais e mais pessoas. Gente, é isso. Que Deus abençoe vocês e até mais.